Começou ano passado, teve a greve dos professores ano passado, no Pedro II, na verdade nas universidades federais e nos colégios federais. E ano passado eu vi que havia uma necessidade de como está no terceiro ano, entender se o terceiro ano ia ter ou não aulas. Então foi aí no momento de uma assembleia de professores, a primeira assembleia, uma das primeiras assembleias que teve, que eu fui e vi ali uma movimentação de estudantes do Pedro II para participar daquela situação ali, saber o que estava acontecendo. E aí eu vi na necessidade de me inserir ali. Aí começou na verdade, a minha militância pelo movimento estudantil. Então, o que me influenciou também foi a participação dos estudantes quando eu vi eles querendo participarem da greve dos professores. Nesse momento a gente viu que tinha um impasse, né, que era entrar em greve também, porque a gente não podia decidir pela greve dos professores. Então ali o que me influenciou foi a necessidade de fazer uma greve dos estudantes para começar a militar de fato. Aí sim eu entro no movimento estudantil de verdade, começando a militar. Participei de bastante manifestações. Uma que me marcou bastante, foi uma das primeiras que eu fui, foi na do Rio Mais 20, se não me engano, foi a Marcha dos Povos, né? Acho que foi essa manifestação. Foi mais de 80 mil pessoas na Rio Branco, assim, até antes das manifestações de junho desse ano. E essa foi a primeira passeata assim, que eu fui com bastante gente. E foi com a galera do Pedro II e a gente fez um ato muito bonito. Ali foi bem marcante. E eu participei de várias outras manifestações, então era uma manifestação atrás de outra. Movimento Passe Livre, movimento durante a greve do Pedro II. Eu participei de vários passeatas que agora não consigo lembrar de fato assim, o nome da passeata ou não, mas eram muitos. Ano passado era uma atrás da outra, assim, então todas me marcaram de alguma maneira, assim, mas essa do Marcha dos Povos foi uma das principais. Que é muito bom para o jovem que quer militar, e diria também para ele que é bom ele estudar um pouco sobre o que é movimento estudantil e não se inserir de cabeça assim, que ele pode acabar se desiludindo de alguma forma se ele não ter uma atenção especial para o que é o movimento estudantil. Então eu diria para ele estudar um pouco sobre o movimento, tentar entender o que é o movimento hoje, o que ele foi historicamente, entender também quais são as organizações que participam do movimento estudantil. Isso é muito importante para ele, porque há necessidade também no movimento de uma organização. Pessoalmente, eu acredito que é uma necessidade de se organizar. Então, eu diria para os jovens que querem entrar no movimento estudantil, estudar até, além da história do movimento estudantil, estudar as organizações que existem no movimento hoje, para ele se identificar com alguma. Assim, antes do junho, né, que foi o que mais teve um boom, antes disso já estavam tendo movimentos por causa da privatização do Maracanã, né, pela aldeia Maracanã, contra a demolição da escola Prendenheit, contra a demolição do Parque de Vila Mare, enfim, todas essas coisas, então já estava acontecendo movimento. Depois de junho começou a pauta como passe livre, né, só que foi se expandindo. Além do passe livre, a gente é contra qualquer tipo de privatização, porque você vê aí que eles estão querendo privatizar os hospitais universitários, né? Aqui, Antônio Pedro, lá também na Unirio, FRJ, o UERJ. Então a gente é contra a privatização porque eles estão cada vez mais aumentando, né? Por meio da implementação da OS, que é a organização social nos hospitais. No Rio já começou, em Niterói está começando agora. E contra todo esse tipo de entrega, né? Essa venda da cidade para os empresários. Né? Tem um projeto aqui em Niterói da Operação Urbana Consorciada, que é a OUC, que é como se fosse o Porto Maravilha do Rio. A gente é contra isso também, que vai elitizar a cidade, aumentar o gabarito, IPTU, né?
É um processo de higienização. Tem a calçada livre, que é expulsar os feirantes, né? Eles já fizeram no Largo da Batalha, querem fazer na Cantareira, no Jardim Caraí, no centro. Então eles querem, de qualquer forma, entregar a cidade para os empresários. A gente contra tudo isso. Acho que são as principais pautas. Não foi só um professor, foram vários, né? Porque eu comecei a militar exatamente na greve dos professores. E ali eu vi a luta dos professores em melhores condições de trabalho, uma educação de qualidade, uma educação melhor. E ali foi um exemplo para mim de luta, os professores do Pedro II lutando por melhores condições, não só individuais, mas condições de trabalho para todos os professores, para uma educação pública de qualidade, de verdade. Então, sim, foram vários professores que me influenciaram, mas não exatamente assim, foi na greve, na luta deles que me influenciaram a começar a lutar também no movimento estudantil. No meu caso também, ao longo da vida foram vários professores de áreas diversas. E meu pai, né, que é professor de filosofia, ele é da rede estadual, está em greve até agora, participa das assembleias, dos atos. Aí é isso, tive várias influências. Porque eles estão muito aliados ao governo e houve um racha, né, grande na UNE, tem a UNE, oposição de esquerda, são pessoas que ainda lutam, mas eu acho que não são a maioria. Então, assim, uma pessoa que se alia ao governo, como é que pode estar representando estudantes, né, que está lutando pelo passe livre, enfim, por várias outras coisas, pela luta dos professores, dos educadores, né, merendeiras, que eles estão terceirizando. Então, como é que a UNE pode estar ligada ao governo? Não tem como representar a gente. Eu também acredito que hoje o campo que hoje, vamos dizer assim, administra o campo majoritário da UNE, que é o do governo, hoje ele não representa os estudantes. A linha deles política está totalmente atrelada com a linha do governo. Então, assim, para o campo universitário, são o que eles representam, os caras não se dizem contra a EBSER, que é um programa do governo de privatização dos hospitais universitários. Eles são a favor da restrição do meio passe, né, para 40%. Não lutam de fato pelo movimento de passe livre e restrito para todos os estudantes. Então, estão todos na lógica do governo de privatização. Há um campo também que tenta lutar, que seria a oposição de esquerda, mas na minha opinião particular, nem essa luta, como é uma luta de pessoas em menor número, ele não tem uma luta efetiva, porque fica numa disputa apenas de cargos para tentar, e isso para mim, pessoalmente, não é o lugar real da luta. Na verdade são nas universidades, que são os campos da gente que a gente tem que lutar. Então, hoje eu particularmente acho que ainda há uma dificuldade de ter uma entidade que represente os estudantes num espaço concreto. Hoje a UNE, por ter essa divisão, ainda tem lugares que você pode disputar a política ali. A ANEL, no caso, eu acho que já é uma coisa mais sectária na questão assim, de sair da entidade, que seria a UNE, e criar outra entidade. Acho que não é assim que a gente consegue modificar a luta do movimento estudantil, voltar a trazer a UNE para ser uma entidade mais combativa. Não é saindo dela que a gente também vai fazer isso. Mas onde a gente tem que disputar, a gente tem que lutar são nos espaços das universidades, por exemplo, nos DCEs, nos CEAs, nos DEAs, que são os espaços onde o estudante vive no cotidiano. São ali que são essas entidades, né, CEAs, DEAs, DCEs, são os representantes dos estudantes nas universidades. Então, assim, para mim ainda falta uma entidade nacional que realmente, de fato, represente. Então, para mim, os partidos são necessários no movimento, porque historicamente eles estão ligados aos movimentos sociais, os partidos de esquerda, no caso, né? Hoje a gente tem três que são os principais, né? No caso, o PSOL, o PCB e o PSTU. São partidos que estão nos movimentos sociais
há anos, historicamente, então eles têm sua juventude que participam do movimento estudantil e trazem a necessidade de uma organização dos estudantes, e eles ajudam também, auxiliam em casos de necessidade, assim, por exemplo, nas manifestações de junho, os partidos tiveram uma importância na hora de, por exemplo, o estudante que é preso, por exemplo, eles auxiliam com advogados, uma coisa assim bem mais interna, que ajuda os estudantes que estão ligados aos partidos a se organizarem. Então, mostra também que os partidos estão na luta desde sempre. E assim, tem a questão também que eles são os partidos que acreditam não necessariamente na via institucional, mas acreditam que os movimentos sociais também são de suma importância para a mudança social, para a mudança da construção de uma nova sociedade. Então os partidos estão nesse caminho aí junto com o movimento estudantil.